aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Joel Nadalon e hoje nós continuaremos nosso conteúdo de geometria plana. Pessoal, na aula passada, então, no vídeo anterior, a gente deu uma introdução, né, na verdade, sobre geometria plana, onde eu expliquei para vocês o que é um polígono, o que é um polígono regular. A gente falou de alguns polígonos regulares bastante conhecidos e depois a gente estudou um pouco sobre ângulos internos, ângulos externos e sobre o número de diagonais de cada polígono, certo? E, pessoal, na aula de hoje, a gente vai entrar na parte mais importante de geometria plana, que é o cálculo de áreas, tá? No vídeo de hoje, até os demais vídeos sobre geometria plana, a gente vai falar apenas sobre cálculo de áreas. Claro que ele vai ser um pouco extenso, porque são várias figuras que a gente precisa saber o cálculo das áreas deles. Mas não se preocupem que é um conteúdo bastante tranquilo, tá? Vocês não precisam ficar se matando decorando fórmulas, a ideia é de entender da onde que veio, tá? Na aula de hoje, essa aula que vocês estão assistindo aqui, nós vamos falar sobre retângulo, quadrado e triângulo retângulo, tá? E daí na próxima videoaula a gente segue o nosso conteúdo. Tranquilo, pessoal? Já acho que falei demais, então vem comigo e vamos começar a nossa videoaula. Vamos lá, então. Beleza, pessoal. Então vamos falar agora sobre a área do retângulo, tá? Antes de começar a falar do retângulo, eu trouxe uma figura bastante interessante aqui. Tá ali, eu trouxe uma caixa de ovo. Professor, o que tem a ver uma caixa de ovo com a área do retângulo? Pessoal, olha que curioso. Quando a gente já sabe, né, que uma caixa de ovo tem 12 ovos, né? E para isso, se a gente quisesse contar, a gente poderia contar um de cada vez, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já sei que essa linha aqui eu tenho 6 ovos, né? Então, se eu pensar, né, na outra linha aqui de baixo, eu também tenho que ter 6. Não preciso nem contar cada um desses ovos. Tranquilo, né, pessoal? Isso aqui é bem fácil, né? A gente sabe que, que uma caixa de ovo, né, que é chamada de a dúzia, é dúzia porque são 12 ovos. Mas agora, olha interessante, pessoal. A gente pode aplicar nosso conceito de área para a gente calcular a área para a gente contar a quantidade de ovos que tem na meia dúzia. Como assim? Se vocês analisarem bem, essa minha caixa de ovo fechadinha, né, ela tem um formato bastante parecido com um retângulo, não é verdade? Olha só, se vocês olharem bem, esse cara aqui de baixo, eu posso muito bem denominar ele como a base, não é verdade? E quantos ovos nós temos na base? A gente já calculou, né? Nós temos exatamente 6 ovos na minha base, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, pessoal, o que falta para a gente classificar o nosso retângulo é apenas a altura. Tá ali, ó. E quantos ovos nós temos na altura? 2. E olha que interessante, pessoal. Se eu quiser calcular a área do meu retângulo, basta fazer a aplicação, que eu já tenho certeza que vocês já escutaram milhões de vezes, basta fazer a aplicação de base vezes altura. No caso, 6 vezes 2. E olha que interessante, 6 vezes 2, 12, que é exatamente a nossa dúzia. Pessoal, é daí que sai o nosso conceito para a gente poder calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo, ó, basta a gente calcular a quantidade da nossa base vezes a altura. Claro que aqui a nossa unidade de medida é ovo, mas tem outras aplicações. Por exemplo, olha que maravilha que eu trouxe aqui. Eu trouxe uma caixa de refrigerante, não é verdade? Pessoal, como é que a gente faz para calcular quantos refrigerantes tem nesse engradado aqui? Pessoal, a gente não precisa contar um de cada vez, né? Basta, mais uma vez, nós aplicarmos nosso conceito. Nós temos quanto na base aqui? Nós temos 6 garrafas de refrigerante, não é verdade? E quantas garrafas nós temos na altura? Aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4. 4 garrafas na nossa altura. Moral da história, se eu quiser calcular a quantidade das garrafas, base vezes altura. 6 vezes 4, olha que maravilha. 24, pessoal. Ou seja, o nosso engradado de refrigerante tem exatamente 24 refrigerantes. Olha que maravilha, pessoal. O que acharam? Dá até sede olhando para essa figura, não é verdade? Vamos seguir, então. Então, pessoal, agora que a gente já falou de área, ficou muito fácil a gente entender, né? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Pessoal, antes de tudo, o que é um retângulo? O retângulo, pessoal, nada mais é que uma figura geométrica onde os nossos lados opostos são paralelos e iguais. Então, olha só, esse lado é oposto a esse. E eles têm que ser paralelos, tá? No caso, se a gente esticar essas duas linhas, elas nunca irão se encontrar, então elas são paralelos e iguais. Moral da história, se eu dar um nome para esse cara aqui, ó, por exemplo, se eu chamar aqui de base, eu sei que em cima também tem que ser minha base, né? Base não é quem está embaixo só, tá? Voltando para a classificação, a gente sabe que o retângulo ele tem lados opostos paralelos e iguais. Então, os outros lados também têm que ser opostos paralelos e iguais. Ou seja, ó, esse ladinho aqui, ele é paralelo e igual a esse outro lado. E quem é esse outro lado? A gente denomina ele de altura.
E, pessoal, na geometria plana, a altura, ela sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com a base, tá? Tá ali, ó. Obrigatoriamente tem que formar o nosso ângulo de 90 graus. E o detalhe, pessoal, que o retângulo, todos os ângulos internos do retângulo obrigatoriamente devem ser retos, ou seja, de 90 graus. Tá ali. E, galera, para a gente calcular a área de um retângulo, basta a gente fazer o quê? Base vezes altura. Calcula o valor da base vezes a altura, tá? É só isso. É muito fácil, é muito simples, não tem mistério nenhum, tá, pessoal? Seguindo, já que a gente falou aqui do retângulo, tem outro cara que aparece bastante. Coçou a boca, desculpe. Tem outro cara que aparece bastante, que é o quadrado. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Antes de você fazer esse cálculo, pense comigo. Pessoal, olha só que curioso. O quadrado ele tem lados opostos, ó, lados opostos iguais e paralelos também. Ó. Esse lado é igual a esse. E olha o detalhe que os outros lados eles também são opostos e paralelos. Só que a grande diferença do quadrado para o retângulo, porque vocês viram que a definição é a mesma, né? Que o quadrado, além de ter os lados opostos iguais, ele tem todos os lados iguais. Essa é a grande sacada do quadrado. Então, olha só. Se o quadrado também tem lados opostos, paralelos iguais, será que um quadrado é um retângulo? Olha a pergunta fazendo para vocês. Será que um quadrado é um retângulo ou não é? Pessoal, exatamente todo quadrado sempre será um retângulo. Um quadrado, pessoal, ele é um caso especial de um quadrado. Opa, um quadrado é um caso especial de um retângulo. Olha que curiosidade importante, pessoal. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Como assim, professor? Esse quadrado é um retângulo, mas esse retângulo não é um quadrado. Conseguiram pegar a ideia? Então, galera, um quadrado ele nada mais é que um caso especial de um retângulo. Mas olha o detalhe. Então, se um quadrado ele é um caso especial no retângulo, para a gente calcular a área de um quadrado, tá ali, ó, base vezes altura também, né? Porque um quadrado ele é um retângulo. Só que no quadrado a gente não chama a base de base, e a gente não chama a altura de altura. A gente chama ele de lado. Por quê? Porque ele tem exatamente todos os lados iguais. Então, pessoal, tá ali, ó. A gente vai chamar todos os lados, como eles têm o mesmo nome, né? A gente chama eles de lado, de L. E agora olha o detalhe. Se minha base é L e minha altura é L, basta a gente fazer L vezes L. E L vezes L, lado ao quadrado. Tá aí, pessoal. Quer calcular a área de um quadrado? Só fazer lado ao quadrado. E o detalhe, pessoal, que a potência 2 a gente chama de quadrado, porque sempre quando está levando algo ao quadrado, está calculando a área de um quadrado. Meu Deus, professor, eu não entendi mais nada. Por exemplo, se tu está pegando 2 e elevando ao quadrado, que a gente sabe que é 4, tu está calculando a área de um quadrado de lado 4. É isso. Se tu pegou 3 e elevou ao quadrado, tu está calculando, que isso aqui dá 9, né? Tu está calculando a área de um quadrado de lado 3. É essa a ideia. Lembrando que quando a gente fala em área, né, a gente está falando sempre na superfície, né? A gente está calculando tudo que está lá dentro, tá? Isso que é a nossa área. Tranquilo, pessoal? Muito simples, muito fácil, né? Não tem mistério nenhum. E, pessoal, seguindo adiante, agora a gente vai falar da área do retângulo. Já falamos da área já falamos da área do retângulo, já falamos da área do quadrado, e agora a gente vai falar da área do triângulo. E, professor, por que o senhor trouxe de novo o nosso retângulo? Porque, olha o detalhe, eu vou pegar esse retângulo, que a gente já sabe que a área é base vezes altura, e eu vou calcular uma das diagonais deles. Eu vou achar uma das diagonais. Tá ali, ó. Calculei uma das diagonais. A gente sabe que a diagonal nada mais é que a união dos lados opostos, tá? A união de vértices opostos. Agora, detalhe. Vocês não concordam comigo que quando eu achei essa diagonal, eu não dividi meu retângulo em exatamente 2 triângulos? Olha só. Fiquei com um triângulo aqui e o outro triângulo lá em cima. E vocês não concordam comigo que esses 2 triângulos são idênticos? Eles são iguais? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele triângulo de cima. E olha o que aconteceu. A gente ficou com um triângulo, certo? Só que, galera, ó, voltando do slide anterior para esse, vocês não concordam comigo que para calcular a área de um retângulo não é base vezes altura? E um triângulo ele não é exatamente a metade de um retângulo? Moral da história, para a gente calcular a área de um triângulo, basta fazer base vezes altura dividido por 2, porque um triângulo nada mais é que a metade do nosso retângulo. Lembrando para nós que esse aqui ainda é a base e esse cara aqui ainda é a nossa altura. Ficou feio, mas tá ali a nossa altura. Tá aí, pessoal. Só isso. Muito fácil, muito simples, galera. Tudo bem, pessoal? O que acharam? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu disse que o videozinho ia ser muito rápido, bem curtinho, tá? Então a gente vai parar por aqui e na próxima aula eu vou falar dos tipos de triângulos retângulos.
Perdão, vou falar sobre os tipos de triângulo, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula bem simples sobre cálculos de área e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.